Ele, meu, mano, nunca me esqueço de mim, foi fazer pra mim, acho que era um sandeiro. Na época do Robinho. Acho que o Djavan tinha saído pro quartel, o Robinho tinha visto o Robinho cantor. Ah, o Robinho... que agora eu lembro dele nos comentários tristes, coisa. Meu, Ele me falou, ele me contou magoado. Meu, Babi, podia falar isso, cara. O que fica pra mim, meu? Cara, mas ele é tão burro. Profissional competente, gente. Ô, meu Deus. Esse é o Júnior. Os caras que me seguem aí, meu Mickey é o pai, me queimou. Meu, me queimou. Eu fiquei chateado. Não, ele me mandou áudio todo, mas agora eu tinha vontade de matar ele. Eu acho que eu fui 2 dias depois lá visitar a estética dele lá e ele tava nessa aí. Eu fiquei de cara e tristão, sabe, Você não é bom. O que sobra pro João, então, que a gente contou a história que o João trocou o catalisador pro goleiro? O Júnior contou, esse deve ter série, deve ter umas 80 mil visualizações nesse vídeo, que é o Júnior contando a história da vez que o João... não secava nunca. Só que nada supera um treinamento, o Júnior deu um treinamento de reparação, ele assim tirava no lado. Eu que ensinei ele. Tirava lá do outro aluno. Fui eu, ele é, só vontade de dizer assim, ele é o meu garoto. Cara, mas eu aprendi muito com o João, sério mesmo, eu aprendi muito com o João, mas cara, nós fazia cada cagada. O João é teimoso. Para-choque não precisa dar fundo, não precisa nada. Não. Pode tocar a base direto e verniz. Um mês depois tá o para-choque fosco. Os homens também não acharam que ele é mais profissional. Mas faltava que nos cursos o Júnior ensinava o certo. E o João já queria ensinar as malandragens do João. A malandragem vão aprender sozinho. Eles vão aprender sozinhos, exatamente. Não, mas a melhor de todas do João, eu tinha que gravar um podcast com o João e o João foge, meu. Nós pegamos uma vez um Golf, meu, que o cara tinha instalado o nitro e tu só instalava o nitro, tu colocava uma válvula, pra você ver que eu sou velho, ó. Tu colocava, Bruno, uma chavezinha que depende do posicionamento do acelerador, tipo 3.000 giros a chavezinha ligava, pra te poder injetar nitro. Logo que veio os nitro em 2001. E o gurizão foi lá e botou direto. E o gurizão tá parado no posto e... com o carro desligado, né? Puf! O meu explodiu o motor. Explodiu. Lá no postinho da Encom, um Golf. Que loucura essa gente. Olha o que é loucura. Só que daí explodiu. O João fez o carro. Não, calma. O cliente fez isso, explodiu a parte do cabeçote. Meu, e o capô ficou um ovo, tá? E o gurizão queria fazer o capô bad boy. Queria 2 aletas de ferro. Daí o gurizão chegou lá com o capô assim, né? Fazer uma bolha. Eu digo isso pra ele, rapaz, capô novo, vamos fazer no terro. O João me olhou. Eu digo, para, João, é só uma massinha. E o João me olhava assim. Daí o cara foi embora, o João, que massinha, Júnior? O capô tá todo ovo. João, eu disse pro cara que nós ia fazer. Aí mandei chapear, daí o cara pegou um ferrinho, fez assim, né? Botou a chapinha, depois procura na internet capô bad boy, é umas orelhinhas assim que tapa o farol do Golf, o 97, aí tapava. Aí o cara foi lá, fez a chapeação. O João olhava pro capô e coçava a cabeça, cara, era um ovo, não tinha o que fazer. Aí eu digo, João, o cara já chapeou. O que o cara fez pra chapear, pra que vocês entendam, quando a lata estica, tu tem que tacar fogo e pano molhado. Fogo e pano molhado pra ela encolher. Meu, o capô parecia um monte de pipoca. O cara tacou fogo e pano pro capô poder encolher, mas o capô era todo torto. Meu, o João pegou uma lata daquelas de 1 kg de massa plástica. E aí o João tava fazendo o capô assim, né? Eu digo, ô João, o que tá fazendo o capô? Não, vou ter que dar direto no capô, meu. Ele pegava uma régua e puxava assim a massa. Meu, acho que na primeira arrancada foi uns 4 kg de massa. Não, mas falando em massa, não podemos citar nomes. Só podia ser dono de Golf. E o cara que chegou com a técnica revolucionária lá da massa e catalisador, chegou pra ti assim, ô Júnior, olha só, botei essa quantidade de massa, só te liga, ó. Agora, e atolou de catalisadores, agora tá secando muito mais rápido. Que isso? Tá, mas, Não, e aí depois o resto da massa eu faço o quê? Que a gente já soltou no catalisador aqui. Eu não conheço. Não, meu, tem história. Tá, que loucura. Não, daí deixa eu contar outra, desse mesmo Golf. Pintamos o capô do Golf, entreguei o gurizão, ficou faceiro. Passou uns 3 meses, velho, bateu com a porta do Golf, a porta do motorista e do carona. Tá, beleza? Aí o cara largou lá pra nos preparar. Vai dizer que ele quis colocar o... Não, eu e o João. Meu, oficina assim, Bruno, era um galpãozão, cara. Com meia água, tudo, botamos o Golf ali, frio. Assim, ó, meu, frio. Tá, aí eu botei uma estufa daquelas de resistência, que não adiantava pra nada, e mandei fazer acerto de cor. Meu,
peguei uma chapinha da Acerto de Cor, encostamos com o Golf. Pá, não ficou nada a ver. A cor era muito mais branca e o Golf era mais amarelo. E nisso já tinha fechado a casa de tinta. E o João, não, porque tu não entende nada, João, pode deixar que eu acerto. Era colorista. Não. Aí eu peguei o branco. Não, o João. Só que o João digo, João, tu não entende nada, deixa que eu faço. E o João, tá bom. Dessa vez fui eu que fiz a cagada. O meu, botava amarelo, botava marrom. O João, vai mais amarelo. Aí, vai devagar. Eu... Ô meu, olha aqui, João, no topo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, João, no topo. João, no topo. Tá, então pinta. Por que no topo? No topo que a cor ficou igual. Junto com o Sim, junto. mas não era pingo que eu botava. Era golão, tá ligado? E aqui. E sempre fazia isso, tu acertava, né? Não, era do Golf. Não, mas daí eu já era velho. Aí essa época eu era teimoso de novo. Uhum. Aí eu aqui, né? Não, olha aqui, João, ó, igualzinho. Meu, pintei as duas portas do Golf. Meu, quando eu tirei, o carro era branco e as portas eram amarelas. O rebobina? Era o rebobina, meu, amarelo. Meu, a porta ficou amarela, ficou marrom. E aí o João coçava e gritava, João, vou ter que lixar. Resumindo, a gente teve que pintar a lateral toda, porque eu tive que alongar no paralama e alongar na lateral traseira e dar verniz na lateral toda. Meu, nós só fazia cagada, velho. Mas isso eu tô falando em 98, mas meu, uma 97. vez, cara, eu sou a prova porque eu... Mas aí foi de um tiro na lua. pra fazer No retrovisor do Golf. E nós não tinha tinta. Não, mas tinha, aquela no nunca sábado não tinha nada, a gente só nós tínhamos que entregar a segunda. Deixa pra mim. Cara, que cor era? Era um roxo? Meu, nunca mais eu vou acertar, juro. Meu, nunca, GTI, nunca. Perfeito carro. Nunca. E foi lá e começou... Nunca. E eu olhei assim, não vai ter nada a ver. Nunca mais. Nunca. Já tava até trocando de roupa, porque vai ficar pra segunda mesa e não vai acertar. Daqui a pouco, meu, olha aqui. Eu acho que dá. Perfeito. Mas eu tô falando, meu, nunca mais. Eu não sei o que eu coloquei. Eu não sei o que eu misturei. Cada uma que eu achava parecida eu ia colocando. Ia levantando. Tá escura. Tá, vou clarear com isso aqui. Meu, assim, ó. E daqui a pouquinho eu levantei e digo, meu, pior que fita, eu acho que tá igual. Ô, gordo. Não, na régua tá igual. Tá, vamos pintar, gordo. Azar, qualquer coisa, segunda-feira eu pinto de novo. Meu, pintei a capa de retrovisor, nós colocava no sol. Eu juro, o gordo olhava. Meu, mas não pode estar igual. Digo, não sei, gordo. Não me pergunta o que eu coloquei. Um metálico, cara, difícil de acertar. Meu, não me pergunta o que eu coloquei, gordo, porque eu não tenho a mínima ideia do que eu misturei. Sabe assim, eu parecia aqueles caldeirão de bruxo. Meu, mas o João é uma figura. O João ainda chega a gravar um podcast. Meu, que a gente já fez de cagada. Não tem história. E o João era teimoso, e eu era teimoso por ser novo. Mas dele era duas antas, velho. E os dois queriam pintar, porque o João gostava de pintar, não gostava de preparar. Não, fui eu que ensinei. Eu cheguei a pegar um tempo que ele trabalhou, fez um free aqui pra ti, e ele tava ali e ele... o Júnior que ele sabe, ó. Fui eu que ensinei. Peguei um Mustang uma vez, gordo, um Mustang amarelo pra fazer. Meu, o capô dele era do tamanho desse escritório. Sim. E eu, gurizão aqui. Chamei o João. Ô, João, preciso pra preparar esse Mustang. Meu, na época, nós estamos falando de uns 15 anos atrás. Não, 15, a Laura tem 11. Uns 18, 20 anos atrás. O João olhou. Ô, João, tem que ficar perfeito, cara, que é tudo sequence. A gente vai ter que remover tudo, peça por peça, pra ficar perfeito. O João olhou. Meu, vou ter que te cobrar caro. Tá, João, dá, não tem problema. Meu, vou te cobrar uns 1.200 naquela época. Tá bom, João, te dou 1.500. Te dou a mais. Mas tem que ficar zero. Não! Zero é comigo. Não te preocupa. Se é zero, esse é o João. Deixa Esse eu parecia ele falando agora, pessoalmente. João do zero goleiro. Meu, ele grudou no capô. Meu, e grudou no capô num dia, grudou no capô no segundo. Meu, passou uma semana e não saiu daquele capô. Sexta-feira me pediu um vale. Como se fosse hoje, sei lá, uns 300 pila, tá, João? Nunca mais apareci. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. O João morreu, desapareceu. Depois dos se tivesse que ir em Ipanema, ele dava a volta lá depois de uns 4 meses ele apareceu como quem não quer nada. Eu sei que eu te deixei mal. Que eu sei. Tá, João, daí faz pra mim um bug agora. Quem fez pra ti o bug que também desapareceu? O bug não. Mas... Não, o João desapareceu, foi só no Mustang esse aí que ele desapareceu. Daí tu teve que grudar no Mustang. Não, aí quem terminou pra mim foi o Eduardo, que trabalha na Estética Car. O Eduardo que terminou o Mustang. O Eduardo fez todo o Mustang. E aí eu me desentendi com o cara na hora de pintar. Eu não pintei o carro. Porque nós tínhamos combinado de, tipo assim, como se fosse hoje, eu cobrei 50 mil pra fazer o carro, né? E eu não tinha uma estrutura pra fazer aquele carro. Mas gurizão, cheio de conta pra pagar,
Peguei o Mustang pra fazer. O carro bala, né? O carro bala. Meu, a gente deixou todo o carro no primer. Fudeu o carro. E aí ele queria levar pra dar jato de areia interno. Digo, não, né, velho? Não, tá louco. Daí tu vai dar jato de areia interno, vai ficar areia em todo cantinho, como é que eu vou pintar aqui depois? Sendo que eu não tinha nem estrutura que eu tenho Não, hoje. vai ser que nem fazer isso aqui, ó. E aí, não, porque eu tenho que dar... Não, tinha que ter jato de areia antes de trazer o carro. Não tem como. E aí, mas já tá atrasado. Não tá atrasado nada. O que a gente combinou? A cada término de processo, tu me paga o término do processo. Então, a gente terminou de remover o carro, ele me deu um X. Eu terminei de preparar metade do carro, ele me deu mais X, porque era muito grande o carro. Aí eu digo, meu, sabe de uma coisa? O que tu já pagou, tá todo o material ali, ó, pode levar e leva pro outro fazer. E não, a gente não brigou assim, mas, não, se tu vai levar pra Jardim de Areia, não traz de volta. Pode levar o carro. E o que custava só dar o... Que daí Eu tinha que ter dado antes, cara. Não, mas a gente vai pintar o carro mas de eu areia. entendo, aí depois vai, se der alguma coisa daí, tu pinta, entendeu? Não, nem pensar, entendeu? É. Mas tem história. O João tem história. Cara, é que na verdade assim, ó, até pra não ficar longo depois, o Bruno vai cortar. Já tem 40 minutos. É que na verdade, Sério? o João, cara, ele foi trabalhar comigo em 96. Não, 97, 98, tinha acabado de tirar a carteira. E foi naquela época, o João tinha uma sociedade com o tio dele, que era o Doba, e tinha dado errado a sociedade. E ele tinha saído pra montar a oficina dele, que ele era irmão do Mário Carro, tinha brigado com o Mário. E aí o João tava perdido também, então o João precisava de uma oportunidade e era baita do profissional. E eu queria aprender, cheio de tesão e teimoso, que era uma mula. Eu só fazia som e alarme naquela época. Eu viajava pela tribo do som, participava de campeonato de som, E eu já tava voando. som, né? Só que daí veio o auge do tuning, que é os carros. Aqueles 2 Gol foi o João que me ajudou a fazer, na época. Só que daí o que acontece? A gurizada queria fazer tuning, que ninguém sabia o que era. Eu, cheio de tesão de ligar LED, farolete, parte elétrica, som e alarme. E o João tava ali, tipo assim, com conhecimento técnico de fibra, de tudo, só que o João tava meio desazado. Então daí o que a gente começou? A gente começou a fazer os tuning. Aí junta eu já sou ligado na tomada. Aí tu imagina eu com 18 anos, teimoso, que era uma mula, queria fazer tudo, porque eu era metido a MacGyver, cortava com tico-tico, esticava, vazia, e o João com a experiência de preparação em pintura. E teimoso também. O João teimoso que é uma mula. Então junta tudo isso, velho, não tinha como dar certo. Era os dois brigando o dia todo. Não, e o pior de tudo é que tu acha que tu convenceu ele acha que se convenceu ele lá e fazer do jeito que não era pra fazer. Não é, mas esse era o João. E aí nós brigava direto, entendeu? E aí era briga principalmente por causa de técnica, era inovação. Naquela época todo mundo usava massa plástica, usava massa rápida. O primer PU tava vindo, não era todo mundo que usava primer PU. Massa poliéster era luxo, porque ninguém sabia usar massa poliéster. Então, sabe? Então a gente pegou toda aquela... Não tinha YouTube, não tinha ninguém pra ensinar, sabe? Ninguém sabia como fazia. Aí o Léo Formiga, que era um dos donos do Gol, que era entusiasta, pegava algumas reportagens americanas para nos mostrar. Então não tinha recurso. Tipo, os relógios das colunas eu fazia com cano d'água. Não tinha, não tinha. Por isso que eu digo, o recurso que todo mundo tem hoje, na minha época, não tinha. Polimento, tu polia com massa de polir da Coral e depois tu dava uma passadinha com cera e querosene para tirar um pouco os hologramas. Ou tu vinha com uma boina de espuma, que era uma boina de espuma que parecia uma casca de ovo, que ninguém sabia usar, todo mundo usava de lado, que nem boina de lã, porque ninguém ensinava. A 3M não tinha nem trazido essa tecnologia pro Brasil ainda. Entendeu? Então era o que vinha. E aí vinha o quê? Vinha aqueles representantes que pegavam todos os manuais traduzidos para português, que eram representantes que não tinham a experiência, e iam lá dar treinamento sem experiência nenhuma. Era o professor do Sebrae, que te dá uma aula de empresa e nunca teve empresa. Te dá uma aula de gestão e nunca teve uma empresa. Os YouTube novo. Entendeu? Que daí o que eles têm? Eles têm uma boa dicção, eles pegaram a informação do fabricante, eles se comunicam bem com a câmera, só que na hora do pega pra capar, tem o piripaque do Chaves. Só que daí eles saíram de representante comercial e agora eles se chamam de professor, instrutor. Isso aí. E aí ele tá instruindo a usar aquele produto, só que na realidade conteúdo de vivência, eles não têm. Eu nunca me esqueço, eu fui fazer um curso no Senai de ar-condicionado. O homem é multiuso, né? 2004, 2005. O Júnior é bombril mesmo. Cara, porque eu já fazia ar-condicionado, eu faço ar-condicionado. Se tiver que arrumar um ar-condicionado. Eu vi te apostou no esquece, meu. Tudo, né? Gás, pressão, válvula, tudo. Já troquei evaporadora, condensadora. Meu,
É isso que eu digo. Quando eu falo que, assim, que eu sou velho, é porque eu já me ferrei, velho. Não é da boca pra fora. Alternador, arranque, tirar painel, fazer instalação de som, passar cabo. Isso eu canso, não esquece, eu dou aula. E aí, na minha época, eu queria fazer um curso de ar-condicionado. Por quê? Porque eu não tinha teoria. Chegava os caras que me perguntavam, por que a pressão alta tem que ficar aqui no 240 e a baixa tem que ficar no 30? Porque Deus quis assim. Porque eu não sabia. Entendeu? Mas por que tu tá dando vácuo? Não sei. Porque tem que botar nitrogênio. Não sei. Só sabia que tinha que botar nitrogênio para limpar o sistema. Sim. Tá, vou fazer um curso no Senai. Lá na casa do caralho, lá nesses Brasil, não era nem na Avenida do Forte, lá longe pra Babu. Cheguei lá, curso de ar-condicionado do Senai. Eu sentadinho lá e o professor chegou. Tá? Começou a botar tudo. Tá, professor, mas por que isso? Tu tem que ver. Já não respondeu. Tá, eu quieto. Chegou daqui a pouquinho, ele dando explicação de relé lá, porque tu tem que. Tem que dar pressão no sistema, senão o compressor não libera o relé para ligar a ventoinha, porque a ventoinha vai fazer já. Tá, mas por que essa válvula muitas vezes ela dá o sinal pro ar digital, mas ela não dá o sinal para a ventoinha, se teoricamente era o mesmo sinal? E aí eu já sabia que eu tinha que botar um relézinho para multiplicar o sinal. Eu pegava o sinal do compressor, quando estava queimado o ar digital, pegava aquele sinalzinho de 12 volts, colocava um relézinho de 4 fios e já dava o sinal para a ventoinha e tá beleza. Tu vê. Tá, daí chegou no intervalo, eu cheguei no professor, né? Digo, e aí, professor, como é que é? A moral é o seguinte, eu sou professor de elétrica e o cara do ar-condicionado não veio. Aí eu peguei a apostila do ar-condicionado e eles me mandaram dar o curso de ar-condicionado. Na realidade, eu sei o que tu sabe, só que eu sou obrigado a dar o curso de ar-condicionado. O cara era inteligente, só que não era o foco dele. É outra área. Outra área, porra. Também fuderam com ele, né? Daí o que eu fazia? Eu deixava de fazer pergunta e depois lá na hora da prática eu trocava uma ideia com ele pra não fuder com o cara. Mas teoricamente ele só sabia toda a teoria do ar-condicionado e eu sabia a prática. E aí muitas vezes nós estávamos ali trocando, eu trocava ideia, professor, mas assim eu faço só. Muitas vezes eu prefiro botar o ar, eu prefiro botar o gás pela baixa, eu viro ele para ele entrar líquido do que entrar gás pela alta. Não é. Lá na concessionária eles fazem assim, tem carro, por exemplo, assim, se eu deixar essa pressão que tu tá deixando, os carros da Fiat não gelam. E se eu botar no carro da Renault, lógico, gente, eu não me lembro, porque faz 10 anos que eu não faço mas se eu botar no da Renault assim, muitas vezes ele fica ligando e desligando porque fica com uma pressão muito alta quando entra a ventoinha. Quando entra a ventoinha, a pressão do compressor vai muito alta. Porque ele começa a condensar. Aí eu tinha uns papos com ele, foi construtivo. Pro cara que não entendia nada, ele achou aquele professor o máximo. Mas na prática mesmo ele não entendia nada de ar-condicionado, ele só sabia a teoria. Tu entendeu? Então é o que acontece muitas vezes, Bruno, nesses cursos que é o que eu tô te falando. Que é aquele vídeo do Samuel Rosa que eu achei do caralho. Pega o Samuel Rosa, que fez o Skank, que tem 500 discos, capa de novela, o cara não tem a certeza que o youtuber de 2 anos tem. Sabe? Daí fica naquela convicção, ele fala tão bonito olhando pra câmera, que quem olha acredita. É muito fácil, gordo. Não, só rota orbital. Aqui, ó. Vou te mostrar. Rota orbital. Cara, não é assim, velho. Tem situações que a rota orbital não vai. Tem situações que a rotativa também não vai. Não é assim. E aí, se tu domina o conhecimento técnico, tu vai escolher a melhor técnica pra te resolver o problema. Então vamos pra prática. Vamos? Vamos pra prática? Então vamos.